Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados na sua concentração, para você não atrapalhar essa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre a história de um médium, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, do dia 6 de outubro, essa noite de quinta-feira. Quero agradecer a vocês, né? A gente passou aí 2 dias sem fazer o Evangelho, já também o mesmo período sem fazer o nosso café, por conta da minha voz, que ainda não está 100%, mas hoje pelo menos dá para fazer o Evangelho no lar, coisa que ontem sem condições alguma. Então, hoje nós estamos voltando, como vocês sabem. Nas quintas-feiras eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento mediúnico, então eu estou, nesse momento, participando do trabalho, né, finalizando o trabalho. Então, nas quintas-feiras, pelo menos nos próximos 3 meses, o Evangelho no Lar é gravado, vai ser exibido no horário normal. E na manhã, sexta-feira, estarei super ao vivo com vocês para a gente conversar, para eu poder responder as perguntas que vocês mandam aqui no Evangelho no Lar, tá bom? Mas eu espero que vocês aproveitem bastante o Evangelho no Lar dessa noite, porque a energia é a mesma e conhecimento, a luz que desce sobre nossas casas é a mesma. Basta que você queira isso também. Então, uma boa noite para todos vocês. Espero que vocês tenham passado muito bem a semana. Eu sinto muita falta de fazer o Evangelho no Lar e raramente eu fico doente, né? Raramente, vocês são provas disso, de que raramente eu deixei de fazer o Evangelho no Lar por alguma doença. Acho que, na verdade, essa é a primeira vez, dentro desses 2 anos de Evangelho no Lar, ao vivo, sim, é a primeira vez que eu paro de fazer o Evangelho por 1 ou 2 dias por conta de doença, né? Questões físicas. Então, sempre tem uma primeira vez, sempre acontece alguma coisa, né? Então, o importante é o caminho que a gente segue. Inclusive, tem um vídeo novo no canal, que é o a gente respeitar a pausa que a vida nos impõe de vez em quando. Então dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos falar sobre o nosso exórdio dessa noite, que é lá do livro Novas Mensagens de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, né? Do livro Chico Xavier com Emmanuel. A mensagem de hoje é: vê e segue. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, disse João, lá no capítulo 9, versículo 25. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E o que Emmanuel traz para a gente? Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível.
Olha o que Emmanuel fala para gente. O serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova, né, do aproveitamento do Evangelho, é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas não se gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas. Passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes antes os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que os outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver por mais clareza, as instruções reveladas pelo Mestre é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de coração incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue adiante. Então Emmanuel fala aqui pra gente, no nosso episódio de hoje, de muitas das vezes que as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida e que nós, como cegos, nós não conseguimos ver, não conseguimos reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida. Não é porque você tem 2 olhos que você consegue ver, né? Não é porque você tem 2 olhos que você consegue ver. Então, olha o que Emmanuel fala pra gente do estímulo, da vontade, do bom ânimo, de tudo aquilo que a gente vai conquistando materialmente na nossa vida e que a gente nem sempre vê como uma bênção divina. A gente não vê como a materialização dos pedidos, de todas as coisas boas que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida. A gente não percebe isso. Então é exatamente isso. Nós agimos muitas das vezes, como os cegos, como os surdos, mudos, porque a gente simplesmente não consegue reconhecer as bênçãos, a gente não consegue reconhecer a mão do nosso anjo da guarda sobre as coisas que nós temos na nossa vida hoje. Você consegue reconhecer a bênção de Deus na tua vida, no prato de comida que você comeu hoje? Você consegue ver a bênção de Deus na hora que você vai dormir, quando você está deitado na sua cama e você tem um teto para te proteger do sereno, uma casa para te proteger de ladrões, de outras coisas? São coisas que acontecem na nossa vida diariamente e a gente, cego, não enxerga a bênção de ter todas essas coisas. Quando, não muito distante da gente, a gente tem vários e vários exemplos de pessoas que não têm nem a metade do que a gente tem. Então, olhe muito bem ao seu redor e nesse instante, agradeça a Deus por cada uma dessas coisas que você está vendo ao seu redor, inclusive as paredes, para que você seja grato, para que você valorize cada bênção que você tem na sua vida hoje. Uma boa noite para vocês,
que chegaram aqui durante o nosso exórdio dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, onde nós vamos contar a história de um médium, Humberto de Campos, vai contar pra gente a história de um médium. Eu adoro ouvir as histórias do Humberto de Campos e eu tenho percebido que vocês têm gostado também. O vídeo sobre Marte está com bastante visualização. As pessoas foram atraídas pela história de Marte. Estão gostando bastante. Pois bem, feito o nosso exórdio, veja se você já colocou a sua água aí do seu lado, para que ela possa receber toda essa luz maravilhosa do Evangelho. Veja se você já fez ou está fazendo a sua lista de vibração, para que você possa auxiliar o maior número de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, nessa noite de hoje. Feito isso, vamos fazer a nossa oração para a gente poder abençoar todas as pessoas, abençoar a nossa casa, abençoar todo mundo que está ouvindo nesse momento. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus por cada oportunidade que tem surgido na nossa vida, mesmo que sejam oportunidades em forma de dor, mas que Jesus está mostrando para a gente, já que a gente não aprendeu com amor. Então aproveite muito bem cada oportunidade que surge na sua vida, seja pelo amor ou pela dor, para o seu crescimento. Ficar reclamando não vai adiantar de nada. Ficar reclamando só vai agravar ainda mais a dor que você sente. Então jogue muito amor no seu caminho. Procure entender, não com o olhar de vítima, mas com o olhar de quem plantou algo e não entende o porquê que plantou aquilo. Esse olhar que nós devemos olhar as coisas, do porquê que eu plantei isso para estar colhendo isso agora. Eu preciso mudar o meu plantio, eu preciso mudar as sementes que eu ando carregando em meu coração, em minha mente, em minhas mãos, para que eu possa plantar coisas melhores. E ao colher, eu tenha a felicidade de colher e compartilhar todas as coisas boas que eu andei plantando. Mas entenda e reconheça que toda coisa boa que você vem colhendo é sinal de que você andou com boas sementes no seu coração, nas suas palavras, nas suas mãos, em torno dos seus pés. Então continue buscando essas boas sementes e não sinta vergonha, não sinta nada de ruim ao se desfazer das sementes ruins que você ainda tem hoje junto de ti. Faz parte do progresso, faz parte da limpeza, faz parte da reforma íntima, a gente separar as sementes boas das sementes ruins e descartar completamente as sementes ruins, porque não dá para plantar algo ruim esperando colher algo bom. Que Jesus possa abençoar cada uma das sementes que nós carregamos hoje, para que a luz seja plantada e a luz seja colhida em breve. Que assim seja. Vamos lá para a nossa história de hoje, a história de um médium. Espero que vocês estejam me entendendo muito bem, porque minha voz ainda não está 100%, né? Dá para perceber. Humberto de Campos conta pra gente a história de um médium. E que história é essa? Vamos descobrir agora. As observações interessantes sobre a doutrina dos espíritos sucediam-se umas às outras, quando um amigo nosso, velho lidador do espiritismo no Rio de Janeiro, acentuou gravemente: em espiritismo, uma das questões mais sérias é o problema do médium. Sob que prisma
indagou um dos circunstantes, quanto ao da necessidade de sua própria edificação para vencer o meio. Para esclarecer a minha observação, continuou nosso amigo, contar-lhe-ei a história de um companheiro dedicado que desencarnou há poucos anos, sobre os efeitos de uma obsessão terrível e dolorosa. Todo o grupo, lembrando os hábitos antigos, como se ainda estacionássemos no ambiente terrestre, aguçou os ouvidos, colocando-se à escuta. Lembrando que essa história foi contada lá no plano espiritual, certo? Azarias Pacheco, começou o narrador, era um operário despreocupado e humilde do meu bairro. Quando as forças do alto chamaram o seu coração ao sacerdócio mediúnico, moço e inteligente, trabalhava na administração dos serviços de uma oficina de concertos, ganhando, honradamente, a remuneração mensal de 400 mil réis. Em vista do seu espírito de compreensão geral da vida, o espiritismo e a mediunidade lhe abriram um novo campo de estudos, a cuja atividade se entregou sob uma fascinação crescente e singular. Azarias dedicou-se amorosamente à sua tarefa e, nas horas de folga, atendia aos seus deveres mediúnicos com irrepreensível dedicação. Elevados mentores do alto forneciam lições proveitosas por meio de suas mãos. Médicos desencarnados atendiam por ele o volumoso receituário. E não tardou que o seu nome fosse objeto de geral admiração. Algumas notas de imprensa evidenciaram ainda mais os seus valores medianímicos, e em pouco tempo, sua residência humilde povoava-se de caçadores de anotações e de mensagens. Muitos deles diziam-se espíritas confessos, outros eram crentes de meia convicção ou curiosos do campo doutrinário. O rapaz, que guardava sobre a sua responsabilidade pessoal numerosas obrigações da família, começou a sacrificar primeiramente os seus deveres de ordem sentimental, subtraindo a esposa e os seus filhinhos às horas que habitualmente lhes consagrava na intimidade doméstica. Quase sempre cercado de companheiros, restava-lhe apenas as horas dedicadas à conquista do seu pão cotidiano, com vistas ao que seguiam carinhosamente pelos caminhos da vida. Havia muito tempo que perdurava semelhante situação, em face de sua preciosa resistência espiritual no cumprimento dos seus deveres. Dentro de sua relativa educação medianímica, Azarias encontrava facilidade para identificar a palavra do seu sábio e incansável guia, sempre a lhe advertir quanto à necessidade de oração e vigilância. Acontece, porém, que cada triunfo multiplicava as suas preocupações e os seus trabalhos. Os seus admiradores não queriam saber das circunstâncias especiais da vida. Grande parte exigia as suas vigílias pela noite adentro, em longas narrativas dispensáveis. Outros alegavam os seus direitos às exclusivas atenções do médium. Alguns acusavam-no de preferências injustas, manifestando o gracioso egoísmo de uma amizade, expressando o ciúme que lhes ia na alma, em palavras carinhosas e alegres. Os grupos doutrinários disputavam-no. Azarias verificou que sua existência tomava um rumo diverso, mas os testemunhos de tantos afetos lhe eram sumamente agradáveis ao coração. Sua fama corria sempre. Cada dia era portador de novas relações e novos conhecimentos. Os centros importantes começaram a reclamar a sua presença e, de vez em quando, surpreendiam-no as oportunidades das viagens pelo caminho do ferro, em face da generosidade dos amigos, com grandes reuniões
de homenagens no ponto do destino. A cada instante, um admirador o assaltava. Azarias, onde trabalha você? Numa oficina de concertos. Oh, quanto você ganha por mês? 400 mil réis. Oh, mas isso é um absurdo. Você não é uma criatura para um salário como este. Isso é uma miséria. Em seguida, outros ajuntavam. Azarias, não pode ficar nessa situação. Precisamos arranjar-lhe coisa melhor no centro da cidade, como uma remuneração à altura de seus méritos. Ou então, poderemos tentar-lhe uma colocação no serviço público, no qual encontrará mais possibilidades de tempo para dedicar-se à missão. O pobre médium, todavia, dentro da sua capacidade de resistência, respondia: Ora, meus amigos, está tudo bem. Cada qual tem a vida que mereceu, da providência divina. E, além de tudo, precisamos considerar que o espiritismo tem se propagado, antes do mais, pelos espíritos e não pelos homens. Azarias, contudo, se era médium, não deixava de ser humano. Requisitado pelas exigências dos companheiros, já nem pensava no lar e começava a assinalar na sua ficha de serviços faltas numerosas. A princípio, algumas raras dedicações começaram a defendê-lo na oficina, considerando que, aos olhos dos chefes, suas falhas eram sempre mais graves que a dos outros colegas, em virtude do renome que o cercava. Mas um dia foi ele chamado ao gabinete do seu diretor, que o despediu nesses termos: Azarias, infelizmente não me é possível conservá-lo aqui por mais tempo. Suas faltas no trabalho atingiram o máximo e a administração central resolveu eliminá-lo do quadro de nossos companheiros. O interpelado saiu com um certo desapontamento, mas lembrou-se das numerosas promessas dos amigos. Naquele mesmo dia, buscou providenciar para uma nova colocação, mas em cada tentativa encontrava sempre um dos seus admiradores e conhecidos que obtemperava. Ora, Azarias, você precisa ter mais calma. Lembre-se de que a sua mediunidade é um patrimônio da nossa doutrina. Sossegue, homem de Deus. Volte a casa e nós todos saberemos ajudá-lo neste transe. Na mesma data, ficou assentado que os amigos do médium se cotizariam entre si, de modo que, se ele viesse a perceber, uma contribuição mensal de 600 mil réis, ficando, desse modo, habilitado a viver tão somente para a doutrina. Azarias, sob a inspiração dos seus mentores espirituais, vacilava ante medida, mas à frente de sua imaginação estavam os quadros do desemprego e das imperiosas necessidades da família. Embora sua relutância íntima, aceitou o alvitre. Desde então, a sua casa foi o ponto de uma romaria interminável e sem precedente. Dia e noite, seus consulentes estacionavam à porta. O médium buscava atender a todos, como lhe era possível. As suas dificuldades, todavia, eram as mais prementes. Ao cabo de 6 meses, todos os seus amigos haviam esquecido o sistema das cotas mensais. Desorientado e desvalido, Azarias recebeu os primeiros 10 mil réis de uma senhora que lhe ofereceu após o receituário. No seu coração houve um toque de alarme, mas o seu organismo estava enfraquecido. A esposa e os filhos estavam repletos de necessidade. Era tarde para procurar novamente a fonte do trabalho. Sua residência era objeto de uma perseguição tenaz e implacável, e ele continuou recebendo. Os mais sérios distúrbios psíquicos o assaltaram. Penosos desequilíbrios íntimos lhe inquietavam o coração, mas o médium sentia-se obrigado a aceitar as injunções
de quantos o procuravam levianamente. Espíritos enganados, espíritos enganadores, aproveitaram-se de suas vacilações e encheram-lhe o campo mediúnico de aberrações e descontroles. Se as suas ações eram agora remuneradas, e se delas dependia o pão dos seus, Azarias se sentia na obrigação de prometer alguma coisa, quando os espíritos não o fizessem. Procurado para a felicidade no dinheiro, ou o êxito dos negócios, ou nas atrações do mundo, o médium prometia sempre as melhores realizações, em troca de míseros R$ 1.000 de consulta. Entregue a esse gênero de especulações, não mais pôde receber o pensamento dos seus protetores espirituais mais dedicados. Experimentando toda sorte de sofrimento e de humilhações, se chegava a queixar-se de leve, havia sempre um cliente que lhe observava. Que é isso, seu Azarias? O senhor não é médium? O médium não sofre essas coisas. Se alegava cansaço, outro objetava, de pronto, ansioso pela satisfação dos seus caprichos. E a sua missão, seu Azarias? Não se esqueça da caridade. E o médium, na sua profunda fadiga espiritual, concentrava-se em vão, experimentando uma sensação de angustioso abandono por parte dos seus mentores nos planos elevados. Os mesmos amigos das vésperas piscavam então os olhos, falando em voz baixa após as despedidas. Você já notou que o Azarias perdeu de todo a mediunidade? Dizia um deles. Ora, isso era esperado, redarguia-se, desde que ele abandonou o trabalho para viver à custa do espiritismo. Não podíamos aguardar outra coisa. Além disso, exclamava outro do grupo, todos os vizinhos comentam a sua indiferença com a família, mas da minha parte, sempre vi no Azarias um grande obsidiado. O pobre do Azarias perverteu-se, falava ainda o companheiro mais exaltado, e um médium, nessas condições, é um fracasso para a própria doutrina. É por essa razão que o espiritismo é tão incompreendido, sentenciava ainda outro. Devemos tudo aos maus médiuns que envergonham os nossos princípios. Cada um foi esquecendo o médium, com a sua definição e a sua falta de caridade. A própria família o abandonou à sua sorte, tão logo haviam cessado as remunerações. Encarnecido em seus afetos mais caros, Azarias tornou-se um revoltado. Em essa circunstância, foi a última porta para o livre ingresso das entidades perversas que se assenhoraram de sua vida. O pobre náufrago da mediunidade perambulou na crônica dos noticiários, rodeado de observações ingratas e de escandalosos apontamentos, até que um leito de hospital lhe concedeu a bênção da morte. O narrador estava visivelmente emocionado, rememorando as suas antigas lembranças. Então quer dizer, meu amigo, observou um de nós, que a perseguição da polícia ou perseguição do padre não são os maiores inimigos da mediunidade? De modo algum, replicou ele convicto. O padre e a polícia podem até ser os portadores de grandes bens. E fixando em nós outros o seu olhar percussiante e calmo, rematou a sua história sentenciando gravemente. O maior inimigo dos médiuns está dentro dos nossos próprios muros. Veja que história forte, né? Veja que história interessante. Dizendo que o maior inimigo dos médiuns está dentro dos nossos próprios muros. O maior inimigo e também o maior amigo está dentro do médium. Não são as coisas externas. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Que a culpa nunca é do outro, a culpa é nossa. Só que por uma ingenuidade, por uma confiança nos outros,
a gente perde muita coisa. A gente pode passar a ser visto na sociedade por conta da nossa confiança nos outros. Por você confiar em alguém, você acaba abrindo uma brecha. E aquela pessoa que tinha outras intenções acaba jogando o seu nome na lama. Por isso, o orai e o vigiai. Por isso que nós temos que ter todo um cuidado, principalmente se o trabalho é coletivo. Principalmente se o trabalho é coletivo. E qual grande lição dessa história do Azarias? Nós vamos ver exatamente no vídeo que saiu no canal agora, sobre a questão da pausa, sobre você ter tempo para se dedicar às coisas que você gosta na vida. Já vi muitos médiums de certo nome no mercado falando que exatamente isso, de que é muito difícil um médium, uma pessoa que está envolvida na espiritualidade, manter um casamento. A maioria deles é solteiro. A maioria deles é solteiro. Pense em alguns médiums, em alguns grandes nomes do mercado e veja se eles são solteiros ou são casados. Então, a maioria acaba sacrificando a própria família, sacrificando a própria saúde para levar a mensagem para os outros. E o que ele traz para a gente como exemplo é algo que acontece aos milhões, de que as pessoas ali elogiando, como obsessores, falando para ele fazer isso, fazendo aquilo, seu salário é muito pequeno, você merece mais, você merece mais coisa, você merece ser mais tratado. E a pessoa fica comprando essas ideias, achando que as pessoas estão querendo o bem dela. Mas quem melhor do que a gente para saber exatamente o que é mais importante na nossa vida? Ninguém que está de fora dos nossos relacionamentos, ninguém que está fora dos muros da nossa casa sabe melhor do que a gente o que se vive dentro dos muros da nossa casa. Nós somos os senhores e senhoras da nossa casa. Nós sabemos os mínimos detalhes do que acontece dentro dela, o que acontece e do que deixa de acontecer. Então, claro, não ignore completamente o que os outros falam, mas passe pelo crivo da sua razão, dos seus sentimentos. Porque você está aí casado, 20, 30 anos de casamento, e vai ter aquelas pessoas que vão estar dizendo: a vida de solteiro é a melhor coisa do mundo, você devia se divertir mais, você anda muito preso dentro de casa, né? Seu marido, sua esposa estão lhe prendendo. Isso não é uma vida feliz, você é dominado, você é dominada. Mas você não está fazendo essas coisas, não é por conta do seu marido ou da sua esposa. Você está deixando de fazer porque você não quer mesmo. Só que, diante dos olhos dos outros, você é uma coisa e para os outros é outra. E o que importa é o que você sente dentro de você. Quem você acredita que você é. Então, tem muitas coisas no nosso caminho. Aqui, claro que nós trouxemos a história de um médium, mas isso acontece na vida de todos. Muitas pessoas, se você tem um relacionamento hoje, ou se já teve, muitas pessoas já devem ter dado pitaco. Muitas pessoas já devem ter falado muito sobre o seu relacionamento. Que, eu não gosto do teu namorado, não gosto da tua esposa, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas quem tem que gostar é quem? São os outros ou a gente? E isso vai para quase tudo na nossa vida. Quem tem que gostar é você. Se os outros não gostam, problema deles. Eles que vão arrumar um relacionamento para cuidar, ao invés de estar cuidando do teu relacionamento. E assim também é referente às nossas tarefas. Nosso trabalho como um vendedor, como atendente, como dentista, advogado. Ninguém tem que ficar dando orientações para vocês sobre o que você precisa fazer. Você sabe
o quanto você demorou para encontrar aquela profissão, o quanto você está vivendo aquela profissão, o quanto ela é importante para você. E uma coisa é certa, nós não podemos contar com aquilo que não está em nossas mãos. Todas essas promessas que esses ditos amigos do Azarias fizeram eram promessas vazias. Quantos de vocês que estão aqui hoje já acreditaram em promessas vazias e que quando você foi atrás da pessoa, a pessoa, olha, me desculpa, mas não dá mais. Te ofereci naquele dia, naquela época. Pode ter sido até ontem, mas era só para aquele momento. Encontrar uma outra pessoa. E aí você se vê duplamente ferido. Você se vê ferido por ter acreditado na pessoa e se vê ferido por ter abandonado uma oportunidade. Mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado quando a gente não vê com revolta. Porque o que acontece com revolta? A miséria faz parte dos nossos caminhos. Quando a gente vive uma vida de revolta. Quando você vive uma vida de revoltado, só a miséria passa a ser a sua companhia. Então, a história do Azarias hoje é apenas mais um desses exemplos de tantos outros que nós já contamos aqui a respeito de estar ouvindo os outros, permitindo que os outros ditem quem você é ou quem você deveria ser. Por isso, proteja-se. Proteja-se dessas influências. Não sinta vergonha de dizer não. Não sinta vergonha de realmente cortar completamente amizades e comunicação. O seu bem mais precioso é o seu bem-estar. Se qualquer uma das tuas amizades, qualquer uma das pessoas que estão ao seu redor está interferindo nisso, corte. Porque você é a parte mais importante de todas. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe suas vidas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem. Vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação nessa noite de hoje. Espero que você tenha tirado boas lições do Evangelho no lar dessa noite e que você coloque em prática. Amanhã a gente estará de volta ao vivo para a gente poder conversar, para a gente poder se ver e trazer muita luz para dentro da nossa casa. Deixe seu like, compartilhe o Evangelho com outras pessoas, se inscreva aqui no canal. Você está aqui pela primeira vez e torne-se membro para você participar dos nossos estudos. E sábado está chegando, 3 horas da tarde, nós temos nosso estudo, que é do livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Vera Lúcia, onde nós estamos contando a história da menina Patrícia. Se você quer acompanhar, só está conosco no nosso grupo do WhatsApp e, caso queira vir em outro horário, só tornar-se membro para você ver o estudo a qualquer outro horário, com todos os comentários, com tudo o que acontece na nossa sala de estudo. Então, uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.